Alô galera, tudo bem com vocês? Aí mais um pequeno vídeo, missionário João Batista Ferreira, bora corre, compartilha com o irmão, com o primo, com a tia, se é protestante ou não, eu não sei, vai compartilhando, vai mostrando esses vídeos, vamos crescer a nossa família, vamos mostrar a nossa fé católica. Olha, hoje eu tô com um vídeo bem especial. Ainda continuamos nesse caminho sobre a questão da Imaculada Conceição, né? Eu fiz um vídeo anterior falando sobre os dogmas da Imaculada Conceição, os 4 dogmas na Bíblia, refutando o pastor herege. Depois ele já fiz outro sobre a questão de vários outros dogmas. E agora encontrei um diálogo de um pastor com um padre. O padre deu uma argumentação até bacana e o pastor foi refutar novamente sobre a pureza da Imaculada Conceição e a questão novamente do parentesco, que eles falam que a Virgem Maria teve outros filhos, né? Eu vou dar outro, há pouco tempo eu fiz um vídeo desse. Bom, eu vou dar outra argumentação bíblica por outro caminho bíblico para provar a vocês. Sabe por quê? Porque no meu canal tem algumas pessoas que foram ex-protestantes, que estão ainda meio nesse caminho de aproximação da nossa mãe, da Imaculada Conceição. E eu quero dar esta oportunidade para eles entenderem vários pontos, como entender, né, essa questão. Olha, e também um recado para os sacerdotes. Os meus queridos, se esse vídeo passar na mão de um sacerdote, creio que não vai passar, mais passar. Olha, não dê liberdade a pastores. Essa questão do ecumenismo é coisa do cão, como se fala aqui no Nordeste. Esse ecumenismo que inventaram por aí, que é pregado por CNBB, é coisa do capeta. Os padres dão liberdade a pastores, depois os pastores fazem igreja e celebrar a missa e tudo mais, depois acontecem essas atrocidades. Um padre teelista, ele fez uma argumentação sobre a questão dos filhos de Maria, e um pastor protestante ele refutou, né? Mas o padre, ele deu uma argumentação até boa. O pastor foi distorcer o texto, tirou fora do contexto e falou as suas abobrinhas, né? Vamos entender um pouco mais sobre essa questão, né? Vou colocar o vídeo para vocês entenderem, né? Como o pastor distorceu o texto. Mas isso é um recado para vocês, padre. Não demorar os povos, não, rapaz. Faça igual o padre José Augusto. Bíblia neles. Rapaz. Vamos lá. Vamos embora, missionário João Batista Ferreira, para mais um vídeo de refutação. Escutem bem o padre, é um vídeo pequeno e o que o pastor fala. Que Maria teve outros filhos. Me mostre uma passagem, uma só, um versículo que diga assim: estes são os filhos de Maria e José. Porque você vai encontrar, e é fato, a Bíblia dizer: este é Jesus, o filho de Maria e de José. Mas nunca chama os, entre aspas, irmãos de Jesus de filhos de Maria e nem filhos de José. Olha o perigo da má interpretação de texto. O padre vai dizer que Maria continua virgem e que ela não teve outros filhos a não ser Jesus. Mateus 12:46 vai dizer que Jesus está numa multidão e lá fora está Maria e seus irmãos esperando para falar com ele. Aí contradiz, como eu falei no início, o perigo da má interpretação de texto, quando ele fala que Maria não teve outros filhos, é como se fosse José deve ter traído Maria. Por quê? Porque os irmãos existem. Não tem como sair de qualquer jeito ou de um piscar de olhos ou estalar de dedos. Não tem como. Não vamos ferir as escrituras sagradas aqui. Sabemos que Jesus tem irmãos. Da onde saíram esses irmãos se Maria não teve filhos? Fica contraditório aí. E aí, muitas das vezes, esse tipo de argumentos e falas confunde muito a cabeça das pessoas. Se Maria não teve filhos, provável que José traiu Maria. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o padre fala essas palavras, quem não entende da Bíblia vai entender isso. Houve uma traição, Maria deve ter aceitado, e aí os filhos não foi de Maria e o único filho foi Jesus. Não foi assim. Jesus nasceu, após o nascimento, Maria não é mais virgem, porque sabemos que a ciência comprova isso, logo após o rompimento de alguns
lugares que eu não posso falar aqui no vídeo, a mulher não é mais virgem. E depois de coabitar com o seu marido para trazer a nova classe de prole, todos os outros filhos que nasceram agora faz com que a mulher não seja mais virgem. Porque... Olha, vocês viram como o pastor falou? Olha como ele entende as escrituras, a ciência. Olha, primeiro para nós começarmos essa refutação, ele usou o texto, esse texto aqui de Mateus 12, 46. Jesus falava ainda e a multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperava do lado de fora a ocasião de lhe falar. Ele usou esse texto aqui. Olha como essa criatura é. Protestante sabe ler Bíblia não. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Anguera e de São Pio para mais um texto de refutação. Ele falou: a ciência prova. Meu filho, depois você manda a ciência provar como que Jesus entrou no ventre da Virgem Maria. Olha, para não chamar de jumento, eu não vou chamar não. Vou chamar de cavalinho mesmo, porque os irmãos ficam bravos. Você está maltratando. Mas meus irmãozinhos protestantes, vocês que verem esse vídeo, como é que a ciência vai provar um milagre sobrenatural que aconteceu com a Virgem Maria? Como é que ele entrou, rapaz? Para vocês falar que a ciência prova como é que ele saiu. Manda a ciência provar como é que ele entrou. Ô povo, cavalinho danado, misericórdia, rapaz. O que fala Isaías 7,14? Pois por isso o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem concebeu e dará à luz um filho. Eis que a Virgem concebeu e dará à luz um filho e o chama Emanuel. Bíblia Cício Clementina da Eclésia, né? Olha como pode ser, rapaz, como pode um pastor dizer: pois vá, pastor, explique como entrou, porque você não seja honesto na sua argumentação. É um milagre. Olha, o sinal quer dizer que permaneceu. O Padre Luiz Toro explica bem isso aí. O mesmo Apocalipse capítulo 12, verso 1 fala em um grande sinal no céu, o sinal. Agora o pastor não entende o que é um sinal, o cavalinho. Se a Virgem Maria engravidou numa época fecundada pelo Espírito Santo, Lucas 1,35, numa época de várias mulheres grávidas, ou só foi ela, pastor? Tem que ser, o sinal é o que, pastor? É que diferencia ela das outras, pastor. Diferencia. Esse sinal tinha que permanecer. Se ela nasce, se esse sinal é só para gravidez, como é que ia saber, hein, pastor? Uma ruma de mulher grávida. E depois de nascer, como é que ia ficar, pastor? Por isso que o próprio Ezequiel 44, verso 1 ao 12, fala que a porta que o Senhor passou, ninguém mais passará, permanecerá fechada. Aí é o templo, aplicasse um templo em Jerusalém que ficou fechado, lacrado, e que o Senhor passou, e ninguém mais passou. Para mostrar a pureza da nossa mãe. Mas vamos para o texto que ele usou. Esse texto eles usam muito, até na parte do 48 para baixo, para dizer que Nosso Senhor menosprezou a Virgem Maria. Como é que Nosso Senhor menosprezou a Virgem Maria se ele ensina os filhos a honrarem os pais no Mateus 19, quando ele explica os mandamentos ao jovem rico? O próprio livro do Êxodo, nas tábuas da lei, né? Honra pai e mãe. Rapaz, vamos deixar de ser cavalinho. Vamos pro vídeo. Olha, vamos explicar esse termo, irmãos, da outra linhagem para a gente entender. No hebraico e no aramaico, a língua, já expliquei, a língua pobre não tinha a palavra primo. Vou dar um exemplo para vocês de um irmão de sangue, de verdade aqui. O irmão de sangue. Olha, Gênesis 4, verso 9 e 10. E o Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? E ele respondeu: não sei, porventura sou eu o guarda do meu irmão? Aqui é versículo 9, só parar só no 9. Aqui é o irmão de sangue mesmo. Vou fazer um desafio para os protestantes aqui, para eles me mostrar na Bíblia depois. Olha, preste atenção, você católico, olha essa questão da língua aramaica e hebraica, como era pobre. Olha,
Gênesis capítulo 12 mostra que Ló era sobrinho de Abraão, mas Abraão chamava Ló de irmão. Preste atenção, no verso 4, capítulo 12 do livro do Gênesis. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi com ele Ló. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, todos os bens que possuíam e as pessoas que tinham adquirido em Harã. Partiram a caminho da terra de Canaã e lá chegaram. Filho do seu irmão, Ló era filho do seu irmão, portanto sobrinho de Abraão. Preste atenção no versículo, no capítulo 13, um capítulo só para frente, versículo 8, como ele é chamado, como Abraão chama Ló. Versículo 8. Disse, pois, Abraão a Ló: peço-te que não haja contendas entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porque era irmãos? Porque era primo, era tio. Abraão, tio de Ló. Aqui ainda estava a palavra Abraão, não estava fixada ainda o nome Abraão. Mas prestem atenção, e eles também se identificavam numa determinada região. Por exemplo, quando nosso Senhor Jesus Cristo saiu de Nazaré para Cafarnaum, era muito longe, e eles, daquela determinada região, eles chamavam, quando se encontravam com as pessoas que conviviam naquela região, chamavam de irmão, porque não era tão perto. Cafarnaum ficava na região nordeste de Israel, né? Ficava perto de Tiberias, 16 quilômetros, e 185 quilômetros de Jerusalém, era a distância, e 50 quilômetros km de Nazaré. Olha como era longe. E essas pessoas de Nazaré, eles se chamavam de irmãos, né? E aqui eu estou mostrando para vocês irmão de sangue, que era Caim e Abel, Gênesis 4:9, e os irmãos aqui que não eram irmãos, mas tinham um parentesco, Abraão e Ló, no versículo capítulo 12 do livro do Gênesis, no verso 5, fala-se que Ló era filho do irmão de Abraão. E no capítulo 13, no verso 8, fala-se que Ló foi chamado por Abraão de irmão, né? Vamos partir para a Bíblia, a Ave Maria, para o tiroteio de Bíblia, para nós entendermos um pouco mais. No final eu vou mostrar para estes cavaleiros, fazer um desafio para eles fica só, eu não sou teu irmão. Vou mostrar como é que o termo irmão na Bíblia crava bem direitinho. Olha, eles falam que da questão no capítulo 1, versículo 24, 25, fala: depois despertando José, fez-se como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa, e sem que a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Esse texto para dizer que Nossa Senhora teve filhos com São José. Ou então olha a interpretação do menino. Ou então São José traiu a Virgem Maria. São José era um homem justo, criatura. Lê a Bíblia, cavalo, assim tem interpretar. Aí ele fala, eles falam, foi vocês que falam mesmo, rapaz. Não é eles não é o sacerdote não. Apesar de ter uma linha de sacerdote meio torta, os tealistas. Mas preste atenção, rapaz. Não entrem nessa interpretação, os irmãos católicos. Não entrem, é coisa do demônio. Prestem atenção que essa parte de conhecer não é porque conheceu com a intimidade, porque não tinha, se tivesse tido intimidade, tinha frutos, meu filho, que a Virgem Maria era fécunda, ela poderia dar muitos filhos a José, mas não deu, porque o intuito deles dois era ter uma vida casta. Por quê? Porque a Virgem Maria, o próprio Ezequiel deixou bem claro, onde o Senhor passou, ninguém mais passará. No versículo 16 deixa bem claro na genealogia, esse versículo aqui, 24, 25, tem que ser meditado por esse aqui, versículo 16 de Mateus, capítulo 1. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Pronto, não tem mais com que se aperrear, né? E São José, ele não teve outros filhos. Imagine vocês o que fala o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 22. Olha, São José
Jesus era falado que era filho de São José, mas só um. Olha, como a Virgem Maria. Os outros irmãos faziam partes do parentesco. E a gente tá fez vídeo aqui mostrando nome por nome: Tiago, Judas, Simão, de quem eram filhos, né? Tá, de Alfeu, Cleofas e Zebedeu. Mas prestem atenção, versículo 22 do capítulo 4 de São Lucas. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras da graça que procedia de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Olha, não é este o filho de José? O filho, no Evangelho de São João, deixa bem claro também. No capítulo 1, já fica bem claro também. No versículo 45, capítulo 1. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, é que os profetas anunciaram, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Prestem atenção, não venham com essa mentira. A gente sabe que quando Jesus saiu de Nazaré, ele foi expulso da sinagoga e ele saiu, ele foi morar em Cafarnaum. Sabemos como é a distância, como era longe, como eram os costumes. Não venham com essas mentiras protestantes. A Virgem Maria, Ezequiel cravou. Mateus 1,16 ratificou. Mas preste atenção, um dia quando vocês fazerem assim, mostrarem assim na Bíblia, aí os católicos poderiam até acreditar, mas vocês não vão mostrar porque vocês não têm, porque a Bíblia não mostra. Olha, como é quando um filho nasce de uma mãe, a Bíblia mostra claramente. Olha, preste atenção. Gênesis capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 2. Olha, Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Mostrem assim na Bíblia? Vocês não mostram assim, porque não. Olha, irmão, esse menino fica: olha, irmão. Irmão de quê, rapaz? Preste atenção que o termo irmão era usado no hebraico e no aramaico para uma dimensão de situações. Tios, primos. E a gente já deu nomes dessas pessoas, não precisamos voltar atrás. Mas eu estou dando aqui esse estudo, que é uma linhagem diferente, para que vocês entendam e os irmãos que chegaram do protestantismo entendam e se abracem com a Virgem Maria, né? Com a nossa mãe. Por quê? Porque é ela que intercede por nós. João capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Faltou o vinho? Ela pede a seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Salve a Maria, viva Cristo Rei, que Nossa Senhora de Anguera e Santo Padre Pio interceda por nós.